Terminando de configurar aqui, estamos entrando com 2 canais, tentando entrar pelo menos. E vamos ver se a gente consegue aqui. Tá difícil aqui. Pois. Vamos ver se agora consigo aqui. Transmitir. Conseguimos? Conseguimos. Eu vou fazer isso depois de uma forma mais profissional. Que eu conheço gente que vai me xingar aqui, porque não estou fazendo isso. Vamos lá. Sem derrubar nada. Estou aqui de rosa para falar um pouco sobre relacionamento hoje. Possivelmente eu vou deixar isso gravado e isso vai ficar aí para quem precisar ver, possivelmente vai chegar até quem precisa assistir. Então, se você estiver assistindo, não importa o horário, deixe o like, deixe comentários e vou tentar ser mais deixar isso o mais interessante possível e fazer com que as coisas se desenrolem, né, de uma forma bem legal. Vamos lá, eu sou André dos Santos, eu sou terapeuta energético, eu trabalho com a energia das pessoas, das coisas, da vida, né? Eu gosto muito, é uma coisa que é parte que me dá sentido à minha vida, esse meu trabalho. Tenho mais de 6 anos de experiência, né, atendendo pessoas, tratando pessoas individualmente, tratando relacionamentos, tratando a casa das pessoas, tratando os cachorrinhos, gatinhos e plantas das pessoas, tratando questões de vidas passadas, questões dessa vida, questões espirituais, energéticas, financeiras. Temos bastante um leque, né, grande. Onde tem energia eu consigo trabalhar, basicamente. Por isso que eu falo que eu sou um terapeuta energético, né? Me defino assim, porque eu consigo trabalhar com quase todos os tipos de energias que permeiam a vida das pessoas. Oi, boa noite, tudo bom?
Cristiano, bem-vindo. Essa live aqui hoje, eu estou sentindo de fazer uma live faz um tempo já, sobre algumas questões, e eu trouxe aqui os meus baralhos. Eu também jogo, né? Também leio alguns oráculos, né? Teoricamente, eu sou um oraculista. Eu trouxe aqui apenas 6 modelos diferentes de baralhos para a gente conseguir alguns conselhos aí de sobre algumas questões, né, que eu estou pensando. Então, vamos falar de um assunto que todo mundo, a maioria das pessoas, na verdade, se preocupa ou quer uma dica, um conselho, né? Vamos falar de relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, até falei disso numa entrevista que eu dei na Rádio Mundial, mês passado. Quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de encontro de 2 pessoas. Ou se você for mais moderno, né, 3 pessoas ou mais. Mas no mínimo aí 2 pessoas. E essas pessoas, elas são diferentes em todos os níveis que você imaginar. Essas pessoas, elas são diferentes fisicamente, elas são diferentes emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, energeticamente. Então elas pensam diferente, elas sentem diferente, elas são diferentes em todas as formas. E esse encontro, né, esse momento de encontro desses seres gera não só sensações incríveis, né, como sensações físicas, emocionais e mentais, mas também gera atritos, né, porque são 2 universos que estão se chocando, estão se encontrando e se chocando. Então você vai ter diferenças aí desde o tipo de roupa, desde o tipo de comida que cada um gosta, se um gosta de cachorro, outro de gato, se um é diurno, o outro é noturno, se um é vegetariano e o outro adora churrasco. Então, assim, a gente tem bilhões aí de diferenças possíveis e imagináveis que podem, né, e que vão gerar algum tipo de atrito, de conflito, ou no mínimo uma discussão em algum momento da vida. Acho que a minha visão, né, tanto pessoal quanto profissional, é que nós crescemos na resolução desses conflitos. Então a gente vai desde aprender, né, a negociar, desde aprender a lidar com a opinião do outro, a respeitar a opinião do outro, também a ter empatia, também a sair da nossa zona de conforto, porque muitas vezes a pessoa chega e fala: olha, experimenta esse sorvete aqui, vai ser legal. Você nunca experimentou aquilo e normalmente você não experimentaria, mas por aquela pessoa, né, você vai experimentar e muitas vezes você gosta e expande seu universo através dessa pessoa. Estar no relacionamento, né, é algo que, em tese, né, quando eu acho que no plano, né, primordial das coisas, estar no relacionamento significaria isso, assim, um ajudar o outro a se expandir, a se encontrar, a se reconhecer e também a se melhorar. Né? Quem é que nunca olhou para trás e percebeu, né, que quando saiu de um relacionamento, a pessoa saiu diferente, saiu mais madura, melhor, às vezes um pouco triste, um pouco machucada, mas sempre diferente. Né? A gente essa diferença, né, teoricamente teria que ser para melhor, né? Porque quando a gente está trabalhando com, né, com a nossa melhoria interna, isso deveria trazer, talvez esse é um risco do processo todo, de trazer
esse aprendizado, né? Trazer um aprendizado, trazer um crescimento, né? Você fica um pouco mais sábio, um pouco mais maduro. E só que a gente sabe que um relacionamento, né? Isso não é de hoje, mas um relacionamento ele vai trazer problemas, né? Assim, ele vai gerar conflitos, vai gerar briga, tristeza. E, e como a gente reage a isso, talvez seja a diferença aí do sucesso, do crescimento, né? Eu chamo isso de consciência emocional, de você aumentar expandir essa consciência ou não, né? Porque a gente sabe aí que nós temos relacionamentos que são bons e relacionamentos que não são tão bons, né? Mas todos eles ensinam algo pra gente. Todos eles ensinam, nem que seja como você a não ser, né? Como não agir, como não pensar e como não tratar o outro. Então, às vezes a gente entra no relacionamento e se machuca. Ah, então essa pessoa, ela não foi carinhosa comigo. E então eu não vou nunca mais ser carinhoso com ninguém. Eu não vou nunca mais me abrir com ninguém, porque eu me abri para uma pessoa que não se abriu para mim, e isso foi em vão. Daí a gente começa a pensar um monte de coisa, né? E a gente vai calcificando algumas ideias na nossa mente e agindo assim daqui para frente. Mas será mesmo, né, que a próxima pessoa merece essa versão machucada e ressentida? Então, é uma coisa que eu penso, né, e tento também conversar com meus pacientes a respeito. Eu vou tirar algumas cartas aqui para ajudar a permear, né, esse papo aqui, esse monólogo, né? Porque eu tô aqui falando sozinho. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, pode fazer no chat que eu vou tentar responder. Vou começar aqui. Pedir 3 cartas que vão falar um pouco sobre relacionamento e que vão falar aí um pouco sobre essas feridas que a gente adquire e como lidar com elas. A primeira carta que saiu é o Mago. O Mago, ele fala sobre que a gente não perde nada quando a gente se relaciona com alguém. Ele é o cara que tem uma mesa aqui bonitinha, com vários e vários instrumentos, e nenhum desses instrumentos nunca é perdido, todos são dele, porque estão dentro dele. Então, uma coisa que nós temos que, primeiro conselho, né, uma coisa que nós temos que ter em mente é que a gente nunca perde nada ao nos relacionarmos com alguém. Alguma coisa nós vamos melhorar, alguma coisa nós vamos aprender. Eu já tive relacionamentos que eu saí bem machucado e perguntando por que eu entrei nesse relacionamento. E quando eu paro para pensar e olhar para trás e tirar a mágoa um pouco de lado e observar só, né, os fatos que ocorreram, a gente consegue aprender ali, né, e tirar algum ensinamento, alguma sabedoria. Mas, enfim, tudo aquilo que eu tinha estava lá, ainda está aqui. E tudo aquilo que eu aprendi também continua comigo. Então, eu só aumentei minha bagagem como pessoa, não perdi nada. Próximo conselho, saiu o 6 de paus. 6 de paus, ele fala duas coisas. Né? A primeira aqui, ele fala que você sobreviveu a todos os piores dias de sua vida até agora. Né? E você venceu a todas as adversidades que já passaram pela sua vida. E saiu vitorioso, saiu mais consciente. Né? Tudo isso te serviu para, no mínimo, deixar você um pouco mais esperto. No mínimo. E no máximo, mais consciente.
mais consciente das suas necessidades, mais consciente daquilo que você é, né, e aquilo que você precisa. A próxima carta é a carta da estrela. A carta da estrela, ela fala que a gente não tem que ter medo, né, de amar. Né? A gente não tem que se arrepender, né? Aquele negócio de chorar o leite derramado. A gente não tem que se arrepender pelo amor que foi dado. A gente não tem que ficar pensando, né, que aquela pessoa não merecia o nosso amor, que a gente fez mal em amá-la. Não, a gente não fez mal nenhum. Às vezes a pessoa não estava preparada ou não queria, né, amar a gente de volta. Isso é um direito dela. Mas a gente não deve nunca se arrepender pelo amor que a gente deu. A gente sempre aprende. Então, assim, você entrou, se você se apaixonou por alguém que não te apaixonou, que não se apaixonou de volta por você, você vai aprender de uma forma ou de outra, né? Seja não sendo correspondido, ou de uma hora ou outra, de uma forma ou outra, você vai aprender alguma coisa sobre reciprocidade, sobre respeito, sobre amor próprio. Então, assim, obviamente que nem sempre as pessoas conseguem fazer isso sozinhas. Acho que está aqui o trabalho do terapeuta, né? Ajudar vocês a entender esses processos que nós entramos, né? Sobre amor próprio, sobre reciprocidade, sobre respeito, né? Tanto respeitar a si mesmo como respeitar o outro. Então, assim, muito do que a gente aprende engrandece a gente e ajuda na nossa caminhada. Eu vou agora abrir um outro baralho. Esse baralho aqui é o baralho das sombras. Ele vai falar um pouquinho sobre algumas questões que a gente acha um pouco mais duras, um pouco mais amargas, sobre relacionamentos. Primeira carta, segunda carta, terceira carta. Primeira carta, saiu o 9 de ouros. 9 de ouros. Ele vem falando sobre aquilo que a gente sente que falta, né? Para o 9, para chegar no 10, falta 1, então falta para chegar no número da completude, né? Falta alguma coisinha ainda. O 9, ele vem trazendo isso, assim, uma missão que está quase cumprida, uma sensação de alguma coisa está faltando. Quando a gente traz isso para o relacionamento, a gente vê que existem relacionamentos que a gente imagina que vão completar a gente em tudo. A gente entra numa expectativa, numa relação, de que aquela pessoa vai curar a gente de todas as formas possíveis, que aquela pessoa vai melhorar a gente, vai suprir todas as nossas necessidades. E esse 9, que não é um 10, ele vem indicando assim que o relacionamento não tem essa necessidade, e nem essa obrigação, e nem esse papel na nossa vida. Relacionamento não é cura. Relacionamento é uma etapa da nossa vida, que pode te machucar ou pode te curar. Vai depender de como essas pessoas se relacionam. Mas então assim, ter essa consciência de que a pessoa que está com a gente, ela não tem que dar tudo que a gente precisa, tudo que a gente acha que merece, é um primeiro passo para entender aqui o que esse baralho está querendo dizer. Próxima carta, saiu o Rei de Ouros. O Rei de Ouros, pelo contrário aqui do 9 de Ouros, o Rei de Ouros é o cara que tem tudo. E esse lembrete é justamente aquilo que a gente precisa ter muito em mente. Assim, que nós temos, cada um é completo, cada pessoa é completa. Não existe esse negócio de metade da laranja. Cada pessoa tem tudo o que precisa dentro de si. Toda a sua cura está dentro de você,
Tudo aquilo que você acha que falta está dentro de você. Você não tem que procurar no outro, você tem que procurar em si mesmo. Ok? Próxima carta, e saiu aqui mais uma carta do naipe de ouros, é o valete de ouros, né? Valete ou pajem de ouros. O valete, ele é o começo da corte, né? Ele indica um processo inicial, às vezes imaturo, né? Às vezes mostra uma pessoa mais jovem, mais imatura. E quando a gente fala de ouro, a gente fala de um valete de ouro, fala muito de apego. Ele fala muito de apego mesmo, não material, mas apego com outra pessoa. Quantas vezes nós não nos tornamos dependentes emocionalmente de uma pessoa? Nós nos tornamos. Uh, nós achamos que sem aquela pessoa na nossa vida nós não vamos viver. Quantas vezes você já viu alguém falando isso, né? Tem várias músicas, vários poemas, vários livros românticos aí que dizem coisas parecidas. E é uma ideia romântica tóxica, né? Que é quando a gente começa a entender que você não pode, primeiro que você não pode contar com ninguém, porque no mínimo a pessoa vai morrer. Então, assim, se a pessoa morrer e você vai continuar como? Você vai morrer junto? Você vai se jogar na cova da pessoa? Então, assim, no mínimo. Daí, outros riscos que nós temos é a pessoa se cansar da gente e ir embora, é a pessoa parar de amar a gente, é a pessoa mudar né, geograficamente de lugar, então a pessoa de repente foi estudar ou trabalhar em outro lugar. Então, assim, a vida nos tira pessoas o tempo inteiro. É um risco que todos nós temos. Nós saímos da vida das pessoas e pessoas saem das nossas vidas o tempo inteiro, quase que diariamente. Então, nós termos esse apego, né? Achar que nós precisamos ter aquela pessoa na nossa vida para termos alguma coisa, para sermos alguma coisa, tá errado. Tá? Então, é importante que nós tenhamos esses recados aí sempre na consciência, para conseguirmos manter um relacionamento saudável, equilibrado e um relacionamento que vá nos trazer algum tipo de consciência melhor. Vamos agora. Eu estava tratando aqui com o tarô, né? Vamos tentar agora aqui abrir o baralho cigano. Vamos ver o que esse baralho tem para dizer. Baralho cigano. Tá todo mundo conseguindo enxergar. Não tenho mangas, então não tem como tirar a carta da manga. Vamos lá. Primeira carta, a árvore. Segunda carta, a dama. Terceira carta, a âncora. Vamos ver o que esse baralho quer dizer pra gente. Quais conselhos ele nos traz, né? A carta da árvore, atrelada aqui ao 7 de copas, ele diz algumas coisas pra gente. A carta da árvore, ela indica que relações, elas precisam de cuidado diário, e elas são como árvores. Elas têm, primeiro que elas têm fases. Quando a gente tem árvores que elas no inverno, elas perdem todas as folhas. No outono, elas mudam a cor da copa. Na primavera, elas se enchem de folha. E no verão, né, ou dependendo da árvore, no outono também, elas produzem frutos, né? Então, as árvores, elas passam por fases, né? Muito distintas e que todas as fases trazem benefício para ela. Sem falar também do ciclo de crescimento, né? Ela começa uma sementinha, daí ela vai vira um broto, vira uma muda, depois vai virando uma pequena árvore e quando vê, ela se transforma numa árvore frondosa e cheia de frutos. Até o dia que ela morre. Né? Isso é ciclo da vida. Isso é vida, né? A morte faz parte da vida. E a morte de relações também faz parte da vida. A carta da árvore, além de mostrar, né, de lembrar a gente desse ciclo, né, e que todo ciclo, né, toda relação é cíclica. Todos os dias a gente tem uma relação que vai trazer para a gente momentos felizes, momentos tristes, vai nos trazer frutos,
vai estar seca em algum momento. Então, assim, e vai ter um crescimento lento dependendo da árvore, né? Se for um capim, que não é árvore, né, cresce rapidinho. Se for uma árvore com uma sequoia, vai demorar anos e até séculos para crescer, né? Então, assim, cada relação é única, assim como cada árvore é única. Então, nós temos aqui várias lições que a gente consegue associar da árvore em nossas relações. A carta da cigana ou da dama, atrelada ao as de espadas. A gente tem aqui algumas coisas muito sutis, né? Primeiro que quando a gente está falando desses jogos assim mais gerais, né? A gente não está falando para uma pessoa específica, né? Por exemplo, estou jogando para dois homens, essa carta aqui não quer dizer uma mulher, né? Poucas vezes vai se dizer uma mulher, mas ela fala sobre a paciência. Aqui tem uma mulher que está confortavelmente esperando alguma coisa. Ela está falando da paciência, né? O quanto que a paciência é necessária dentro de uma relação. Hoje em dia, com tudo muito rápido, o mundo é muito rápido hoje em dia, né? Se você parar para pensar que você consegue ter uma refeição na sua mesa em 30 minutos, se você pedir pelo aplicativo. Você consegue ter uma pessoa na sua cama, se você entrar no aplicativo. Também uma questão muito rápida, dependendo do seu porte físico também. Ou do, sei lá, né? É possível ter conexões e coisas e pessoas muito rápido na sua vida. Nós nos acostumamos muito fácil com essa rapidez. Só que o ser humano não é rápido assim, né? O mundo evoluiu, 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 só que os seres humanos ainda precisam de 9 meses para serem gerados, né? Você ainda precisa de alguns anos para ter a dentição completa e mais um poucos anos para ter a dentição, né, definitiva. O seu cabelo ele continua crescendo na mesma razão de tempo do cabelo da sua avó, né? Então, seres humanos eles não estão mais rápidos. Daí é que chega a ansiedade, porque nós achamos que nós temos que responder a coisas muito rápido. E aí vem um monte de gente ansiosa. Estamos numa humanidade ansiosa, né? Por mais assim que a pessoa medite, que a pessoa tente, né, se manter, né, equilibrada, ela é atingida, pelo menos, né, em pouco tempo, ou aos poucos, ou algumas vezes, às vezes, dessa ansiedade que está permeando a humanidade toda. Então, assim, nós crescemos ainda no nosso ritmo, nós temos o ritmo próprio do ser humano. Só que a nossa mente, ela quer crescer mais rápido, ela quer tudo mais rápido. Então, inclusive o relacionamento, né? Quantas vezes aí você já não viu uma pessoa falando assim, eu vou planejar minha vida? Daí a pessoa fala, vou chegar aos 25, já estarei casado, já estarei com 27, já estarei com família, aos 30 já estarei com 5 filhos. E essa pessoa, tipo, né, ela faz esse planejamento e ela esquece de incluir, né, outra pessoa, que ela esquece que precisa de uma outra pessoa, no mínimo, para ter esse relacionamento. Então ela não sabe, né, quem é que vai entrar na vida dela, ela não sabe quem é que vai se ela vai realmente se interessar por alguém nesse momento, né? Ela não sabe se quando ela chegar aos 25 ela vai estar na vibe de casar com alguém. Então, assim, o que essa carta aqui vem dizendo é tenha paciência, né? Use a cabeça. E principalmente o As de Espadas, ele fala, né, para ter um equilíbrio racional, né? Tipo, pensar mesmo, pensar com a cabeça calma, não pensar com impulsos, agir com impulsos sem pensar, na verdade. Ter paciência mesmo. O relacionamento é paciência. Não é que porque eu terminei um relacionamento hoje, que daqui a 2 meses eu estarei num outro relacionamento. Tenham paciência de se curarem primeiro, de. de. Como agora perdi o fio da meada. De se curarem, de entenderem o momento, né? Se conhecerem, estarem de bem, né, consigo mesmos, para depois tentar achar alguém.
Eu sempre falo assim, né? Se você quer uma pessoa maravilhosa na sua vida, seja uma pessoa maravilhosa primeiro. O resto vem depois. E a próxima carta é a carta da âncora, que está atrelada ao 9 de espadas. São cartas que têm uma energia diferente, mas estão juntas, né? O 9 de espadas fala muito de ansiedade, justamente aquilo que a gente estava falando agora, de da rapidez, né? Em algumas coisas, algumas questões, atrelada com a âncora. A âncora é uma carta de lentidão, de estabilidade, de coisas paradas. Quando a gente fala isso para relacionamento, a gente percebe que, primeiro, que a gente precisa ter estabilidade emocional para entrar no relacionamento. Eu tenho visto aí nas redes sociais alguns comentários, alguns posts assim que me deixam preocupado, sabe? De gente normalizando pessoas surtadas, assim, pessoas que não sabem conversar e jogam um copo de água na cara dos outros, que rasgam roupa dos outros, que jogam roupa dos outros pela janela. Esse tipo de atitude, sabe? De uma pessoa que não é equilibrada emocionalmente, que não tem um equilíbrio emocional. Quando a gente normaliza esse tipo de comportamento, a gente normaliza comportamentos que são violentos. Muitas vezes as pessoas não entendem que isso é violento, mas é violento. Comportamentos que são violentos e que fazem mal, né, para a pessoa que está sofrendo eles, que está numa relação onde isso acontece. Então, ter estabilidade emocional antes de entrar no relacionamento, né, buscar a sua estabilidade, é uma das coisas que a gente precisa. Antes de entrar e sempre, né, é a verdade, assim, porque a vida desequilibra a gente. Vamos dizer que morreu seu cachorro, que seu chefe te demitiu, tudo isso desequilibra o seu emocional. Você vai descontar isso? Então, assim, você, apesar dos problemas da vida, dentro de você tem que ter equilíbrio, tem que ter estabilidade. Como a gente vai buscar isso? Existem muitas formas. Não existe receita pronta. Não existe eu chegar aqui para você e falar assim, eu tenho a solução para os seus problemas. Não. Autoconhecimento é o início de tudo. Se você começa a se conhecer, começa a exercer essa conscientização, né? Desde o seu emocional, do seu físico, sabe? Saber quando sua mão está suando, por que ela está suando, saber porque você está com uma dor aqui na altura do estômago, um nozinho na garganta. Tudo isso faz parte do autoconhecimento. E tudo isso ajuda você a ter estabilidade. Então, esses aqui são os conselhos desse baralho cigano. Eu vou abrir agora mais um baralho. Estamos aí com meia hora de live. Essa é a primeira live que eu faço sozinho. Eu achei que eu não ia conseguir. De vez em quando a gente fica meio calado com algumas coisas. Tenho medo, muitas vezes, de travar, sabe? Do nada fica calado, não consegue ter assunto. É horrível essa situação. É igual aquelas conversas de elevador. Vamos ver, tipo, esse aqui é agora um outro baralho cigano. Eu sempre uso ele para também ver algumas questões mais da sombra do assunto. Todo assunto tem um lado sombra e um lado luz. Não quer dizer que o lado sombra seja ruim. É só o lado que a gente não consegue enxergar. Então esse baralho aqui ele consegue trazer uma visão diferente de um assunto. Então vamos lá agora ver o que esse baralho diz sobre relacionamentos. Sobre conselhos para esses relacionamentos. Primeira carta, o trevo. Segunda carta, a cruz. Terceira carta, o buquê ou o ramalhete. A carta do trevo, ela tem um segundo nome, né? Chamado de paus e pedras. Essa carta aqui, ela indica sempre, não importa o nome dela, ela indica sempre percalços, algumas pedras no caminho, alguns paus e pedras no caminho. Quando eu tive um mestre de oraculista,
ele estava estudando, ele falou assim, se você parar para pensar, muitas vezes o baralho ele traz um trevo de 3 folhas. E a gente acha que aquilo tem sorte, só que não. Né? O trevo que traz sorte é o de 4 folhas. E essa carta mostra o de 3. O que ela quer dizer com isso? Que muitas vezes a gente não vai ter sorte. Muitas vezes a gente não vai poder contar com a sorte. A gente não pode contar, por exemplo, que vai aparecer um presente de Deus na nossa vida. Não vai, não vai. Muitas vezes é um embuste, né? Muitas vezes esse presente de Deus, só que não, ele vai trazer muito mais dores, muito mais oportunidades da gente lidar com as nossas próprias sombras do que prazeres e amores, entende? Então, só que mesmo assim é um relacionamento que vale a pena. É complicado, né? Porque no final de tudo é sobre a gente, mesmo os relacionamentos. É como você lida, como você aprende, o que você aprende e como você sai desse relacionamento. Então, caiu aqui, não sei se... Então, por isso que muitas vezes não adianta você contar com a sorte, falar, ai, não tenho sorte para relacionamento, não sou a pessoa que já me falaram isso, inclusive. Você não tem os caminhos abertos para o amor, você não tem sorte para o amor. O amor vai muito além da sorte, vai muito além das questões espirituais. O amor tem muito a ver com trabalho mesmo, trabalho emocional, trabalho mental. Né? Você vai escolher uma pessoa que não é só aquela pessoa que você vai sentir no coração. Né? Vai escolher uma pessoa que tem planos parecidos com os seus. Vai escolher uma pessoa que tem uma visão, né, principalmente de mundo, de vida, de futuro, de política espiritual parecida com a sua, ou pelo menos compatível, né? Porque amor só não enche barriga. Né? Amor é algo novo na história da humanidade, se você parar para pensar. Relacionamentos baseados no amor. A gente. Porque tem pessoas aí que estudam, né? Que tem alguns livros e tal. Tem alguns documentários também que falam que o amor romântico que a gente vê hoje em dia, né, que é aquilo que permeia as escolhas dos relacionamentos, é uma coisa nova que começou aí no final do século XVIII, início do século XIX. Então, antes disso, as relações eram muito mais escolhidas, né, através de da facilidade que aquilo trazia. Então, assim, é um cara que tem como me sustentar, se você for uma mulher, né? Trazer uma família e tudo. Eu estou falando isso em século XIX, tá? Por favor. Ou assim, é uma mulher que tem como cuidar da minha casa e me dar filhos. Então, assim, esses eram os critérios usados para se firmar relações há 2, 3 séculos atrás. Não era, ah, meu Deus, eu vi o fulano, tive borboletas no estômago. Entende? Então, assim, o que a gente tem hoje em dia são escolhas que muitas vezes a gente se arrepende. Ah, gostei de fulano, mas que não era o que eu achei que fosse. Mas você parou para pensar e observar, porque ninguém se esconde quem é por muito tempo. As pessoas dão sinais, às vezes a gente aqui não consegue ver. Então não contem com a sorte, né? Observem, analisem. E tem uma amiga que nem a minha, tem uma amiga chamada Tatiane que sempre ajuda, né? A gente a voltar para a realidade, a pensar com a cabeça. Próxima carta, a gente vê aqui, a carta da cruz. A carta da cruz, ela traz vários significados. E quando a gente fala de relacionamento, primeiro a gente fala sobre equilíbrio. Um relacionamento que tira o seu equilíbrio, ele não é um relacionamento saudável. Tá? É um relacionamento que te sacrifica, também outra coisa falada aqui muito grande para essa cruz, um relacionamento que te sacrifica alguma coisa
também não é um relacionamento saudável. Ah, eu tive que sair do meu emprego para ficar com essa pessoa. Eu tive que deixar meus filhos de lado por causa dessa pessoa. Eu tive que, sabe, então, assim, sacrifiquei a minha liberdade, sacrifiquei, sabe, assim, sacrifiquei meu ganha-pão, meu dinheiro, tudo. Então, assim, estar sacrificando não é bom. Você não está aqui para ser um cordeirinho, né? Os relacionamentos eles têm que somar coisas. Obviamente que todo mundo tem problemas, que todo mundo tem, né, suas próprias cruzes para carregar nessa vida. Mas o relacionamento não tem que ser mais uma. Então, assim, sacrificou coisas que você não estava disposto a sacrificar, ou mesmo coisas que fazem muita falta para você, não é um relacionamento que vale a pena. É isso aqui que essa carta vem dizendo. Recado curto e grosso. Né? Se tira seu equilíbrio, se te faz sacrificar coisas que você não está afim, corta. Próxima carta é do Ramalhete. O Ramalhete é aquela cena, né, clássica do Chaves, né? O professor chegando com um buquê. Né? O que esse buquê está dizendo aqui? Né? Que quando a gente fala desse buquê, nesse baralho, primeiro a gente fala que nem tudo na vida são flores, né? Nem tudo fica nessa superficialidade que nós temos aqui. Então não é porque você recebeu um belíssimo pedido de desculpas de um erro que aconteceu e recebeu um presente, né, com um pedido de desculpas e não uma mudança de comportamento, né? Não é por então assim, se isso é o que está acontecendo, não aceite, sabe? Obviamente todo mundo erra, todo mundo todo mundo. Então, assim, se você entra num relacionamento, você tem que saber que você é imperfeito, que você vai fazer merda pra caramba. E que a pessoa que tá com você também é imperfeita, também vai fazer merda pra caramba. Mas corrigir os próprios erros é obrigação. Então, assim, corrigir o erro não é enfeitar, não é dar um presente, não é te levar para viajar, não é um colar de pérolas, uma tiara, uma estola de pele de mink que vai resolver um problema de violência doméstica, por exemplo. Então, assim, temos que tomar cuidado com isso. Se a pessoa ela te dá coisas ao invés de mudar comportamentos, isso é um aviso muito grande de que as coisas estão erradas nessa relação. Então, se a pessoa não está disposta a mudar, você precisa repensar se vale a pena estar nessa relação. Eu falo, esses baralhos que vê o lado sombrio, eles são realmente sombrios, né? São mais curtos e grossos, assim. E é engraçado, né? Como a energia muda de um conselho para o outro. Sobraram dois baralhos aqui, que são os mais legais. Estão com energias muito bonitas e muito muito esclarecedoras, talvez, para esses momentos. Um vai dar um conselho para quem está solteiro e o outro vai dar um conselho para quem está no relacionamento. Tá? Vamos lá. Quem. Vou usar esse baralho aqui, que eu ganhei de aniversário. Vou falar com quem está no relacionamento. Vamos lá agora.
Primeira carta, saiu o 9 de copas. Sim, um baralho de gatinhos. 9 de copas. Segunda carta é o valete de paus. Terceira carta é o as de paus. Vamos lá agora. Isso aqui é para quem está no relacionamento. 9 de copas, ele vai falando para você de novo aí, né? Para você pensar naquilo que te completa, naquilo que está faltando dentro de você, naquilo aquilo que te incomoda, aquilo que você sente que falta, tá? Ele está falando também que muito do seu relacionamento, né, que você acha que é um problema do relacionamento, muitas vezes é um problema interno. Então, muitas vezes é muito mais fácil, é muito mais frutífero, não é bem a palavra que eu queria, muito mais efetivo que você olhe para dentro de si e tente corrigir as falhas que mais te incomodam, do que você tentar cobrar isso da relação. Porque a relação é a união de duas pessoas. Então, assim, as falhas dessas pessoas também estão inclusas nessa relação. Então, se a pessoa tem um problema sei lá, um problema qualquer, esse problema estará presente na relação. Não tem como ela estar na relação sem trazer os problemas dela. Então, olhe para dentro daquilo que você sente que falta e trabalhe isso. Vai ajudar muito. E ajude seu parceiro também a lidar com aquilo que ele também falta. Então, assim, conversar, né, sobre aquilo que a gente, né, trocar essas informações dentro da relação, a comunicação na relação, né, uma comunicação não violenta, uma comunicação amorosa, vai ajudar muito a relação a durar mais do que ela precisa, tanto que ela precisa, de uma forma saudável. O valete de paus, ele fala sobre uma coisa muito legal, que é manter o entusiasmo na relação. Manter o entusiasmo, manter o fogo da relação acesa. Não cair numa zona de conforto, coisa assim, que a gente sozinho já cai em zona de conforto muito facilmente. Quando a gente está namorando, é mais fácil ainda, sabe? Uma coisa que me irrita muito são os caras que começam a namorar e param na academia. O cara se abandona, sabe? Tipo, por que se abandonou? Às vezes não é nem a mulher que mandou ele parar. Às vezes é ele que acha que, já casei, já tô de boa, agora, sabe? Então, assim, não deixar a sua chama interior apagar, sabe? O As de Paus, o Valete de Paus fala muito disso, de não se acomodar. Não se acomode, nem fisicamente, que eu dei o exemplo da academia, mas assim, não pare de estudar, não pare de ser uma pessoa interessante, porque aquilo que conquistou a pessoa que está com você foi a sua personalidade, né? Muito daquilo que você pensa, que você age, aquilo que você é. Se você para, né, deixa tudo isso apagar, porque você está numa relação, a pessoa vai perder o interesse em você. Simples assim. Então, assim, obviamente que não é uma corrida, né? Não é uma competição, não é algo assim, ai meu Deus, se eu não me renovar a cada ano eu vou perder a pessoa. Não, não é assim. Mas assim, faça isso por você sempre. Se renove, estude, seja sempre a sua melhor versão. Às vezes dá preguiça, sim, dá preguiça. Dá trabalho. Mas se esforça, sabe? Não tenta ficar nesse marasmo mesmo, sabe? Dormir às 7 da noite, acordar de manhã para regar as plantas, sabe? Tenta se sair dessa rotina às vezes, sabe? Se surpreender e surpreender a pessoa que está com você. E o último conselho aqui para as pessoas em relacionamento é o Age Paus, que vem muito falando junto aquilo que o pajem de Paus fala também. Se divirta, sabe? Tenha o divertimento na sua vida, que sua relação seja divertida,
que você seja uma pessoa que está se divertindo. Não leve as coisas muito a sério, não precisa ser as conversas, né? Não precisa ser uma conversa departamental, né? Uma coisa protocolar, sabe? Se divirta e seja uma pessoa divertida. Então, obviamente que ao seu jeito, né? Cada um tem o seu jeito, a sua maneira de fazer, mas tenta não encarar a vida assim de uma forma tão pesada. É isso que o Ais de Paulo está dizendo aqui. E para finalizar, eu deixei esse baralho aqui no final. Um conselho para quem está solteiro. Opa! Caiu aqui, a mão tá meio. Conselho para quem está solteiro. Primeira carta, 6 de copas. Segunda carta, 9 de espadas. Terceira carta, 6 de ouros. Vamos lá. Se você está solteiro, se você está solteira, aproveite que esse ano aqui é um ano muito auspicioso para se conseguir um relacionamento, tá? Um relacionamento leve, um relacionamento romântico, um relacionamento instagramável, eu diria. Um relacionamento que vai, sabe, que vai trazer viagens, que vai trazer, então, assim, se permita, se permita. É o primeiro conselho aqui. Se permita ser uma pessoa que vai viver o amor, sabe? Hoje em dia tem gente que fala mal, tipo, não se entrega, não sei. Não, se entregue. Essa carta fala, se entrega, vai viver. Viva esses amores, por mais que sejam amores de um dia, porque pode ser amor de um dia, pode ser amor de um ano ou de 10 anos, a gente não sabe. Então, mas viva o amor. O 9 de espadas, ele vem falando aqui para você não ficar desesperado, não ficar ansioso com essas questões assim, sabe? Esse ano é um ano de se cuidar. Então, olhe primeiro, né? Cuide-se de si mesmo, cuide-se para que você consiga estar bem quando esse amor aparecer, sabe? Não adianta nada saber que o amor vai aparecer e quando ele aparecer você estar em caco. Então, assim, cuide-se para que isso, para que você esteja na sua melhor versão, para que você esteja inteiro, inteira, para conseguir aproveitar o amor que vai aparecer. Porque vai aparecer. Esse ano é um ano que as pessoas estarão mais propensas a se envolverem em relacionamentos. O último. O último. Deixa eu ver aqui, essa câmera não tá pegando. O último. Essa é o 6 de ouros. 6 de ouros é uma carta que tá falando para você se entregar. É uma carta que fala sobre o contrário do egoísmo, sabe? Ser dadivoso, ser generoso, ser aberto, né, ao fluxo, né, de sentimentos. Você não parar, não ter uma torneira na sua vida, sabe? Deixar as coisas fluírem. Deixa que as coisas fluam, né, na vida de vocês de uma forma generosa mesmo. Então, assim, ele só me falou um oi, então eu vou falar só oi. Ela não me chamou, então eu não vou chamar. Não, vai lá, seja generoso, fala oi, tudo bem, sabe? Obviamente, se houver reciprocidade, as coisas vão fluir. Se não tiver, você vai embora, né? Você flua também com a vida e vai para longe dessa pessoa. Então, assim, essa carta traz essa fluidez do fluxo da vida. Seja entre as pessoas, ou seja para as pessoas se encontrarem ou para as pessoas se separarem. Então, seja fluido, sabe? Seja generoso, se entregue mesmo. Então, assim, quando você vê que a pessoa está sendo recíproca contigo, seja recíproco, entendeu? Ame de volta. Então, assim, dê amor para que o amor
venha para você. Esse ano é um ano para se entregar mesmo, para pular do abismo, meio que sem olhar para trás. Eu acho que é isso. Estamos chegando aqui em 52 minutos, ou quase uma hora de live. Eu agradeço a todos vocês. Eu espero que essa live seja conteúdo aqui, né? Seja bem proveitoso, pelo menos para alguns, né? E mais uma vez, compartilhem, deixem like, estejam aqui presentes nas próximas lives, que eu estou planejando fazer mais algumas, daí eu vou indicando para vocês as datas certinhas. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bem? Grande beijo no coração de todo mundo. Gratidão aí pela paciência, por estar aqui. E é isso. Qualquer coisa depois, qualquer dúvida, né? Se quiser aí agendar uma sessão, uma consulta de tarô particular, só me chamar aqui no direct que a gente começa a conversar, tá bom? É isso. Agradeço muito e tenha um ótimo final de semana. Namastê, gente.